Ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Um encontro fora do comum. Uma verdade escondida por muito tempo. O que começou como uma viagem rotineira terminou em um abalo profundo. Uma revelação inesperada, um peso antigo e uma busca por liberdade. O sol castigava o horizonte do Saara quando Miguel Lemos, jornalista de viagens vindo de Lisboa, desembarcou em solo marroquino. Aos 34 anos, ele buscava mais do que apenas uma matéria, procurava sentido. Os textos estavam sem vida, assim como seus dias. O deserto parecia prometer algo diferente. Seu guia, Youssef Al-Mansur, 36 anos, esperava por ele com a tranquilidade de quem conhecia cada grão de areia. Desde o início, Miguel percebeu algo nele que não sabia explicar. Uma presença firme, discreta, mas que dominava o espaço. Não se tratava de atração imediata, mas de um estranhamento cômodo. O trajeto até o acampamento foi silencioso. Apenas o som dos passos na areia e do vento atravessando as dunas acompanhava os dois. Ao chegarem ao local, modesto e isolado, Youssef falou pela primeira vez. Aqui ninguém finge. O deserto revela quem você é. Miguel não respondeu. Não sabia se era uma advertência ou um convite. Naquela noite, sentaram-se perto da fogueira. As palavras continuavam raras, mas os silêncios ganhavam significado. Miguel se surpreendeu com o conforto que sentia ali. No segundo dia, caminharam por horas. O calor era intenso, mas a resistência de Youssef impressionava. Miguel tentava acompanhar, curioso sobre o homem que parecia pertencer àquele lugar com tanta naturalidade. Em determinado momento, quando pararam para beber água sob a sombra de um rochedo, Miguel arriscou uma pergunta. Por que você vive aqui? Youssef respondeu sem desviar o olhar do horizonte. Porque aqui eu sou livre. Não houve mais conversa naquele momento. Miguel guardou a resposta como se fosse uma pista de algo maior. Sentia-se intrigado. Começava a perceber que sua viagem não era apenas sobre o Saara. Algo mais estava sendo escrito. No terceiro dia, Miguel acordou mais cedo e encontrou Youssef preparando o chá. Sentou-se ao lado dele e os dois partilharam a bebida em silêncio. Aos poucos, a distância que os separava parecia diminuir. Naquela noite, enquanto observavam o céu estrelado, Miguel comentou. Nunca vi um céu assim. Youssef respondeu. Porque você nunca esteve tão longe de tudo. Aqui, as coisas aparecem como são. Aquelas palavras mexeram com Miguel. Era como se o guia estivesse falando sobre mais do que o céu. Como se estivesse, de alguma forma, vendo através dele. Nos dias seguintes, o clima entre eles se transformou. Havia respeito, escuta, uma cumplicidade crescente. Não houve gestos ousados, apenas pequenos sinais, um olhar mais longo, um gesto de cuidado. Miguel começou a esperar por esses momentos. Tudo mudou no quinto dia. Enquanto descansavam à sombra, uma SUV preta surgiu entre as dunas. Dois homens desceram do carro, vestidos formalmente, contrastando com o ambiente. Youssef mudou de expressão. O corpo ficou tenso. Pediu que Miguel ficasse em silêncio. O diálogo foi todo em árabe. Miguel não entendeu as palavras, mas sentiu a pressão no ar. Os homens falavam com firmeza. Youssef respondia com calma, mas seus olhos revelavam outra coisa, medo. Depois que os visitantes foram, Youssef demorou a falar. Foi só à noite, perto do fogo, que finalmente se explicou. Vieram-me lembrar de quem eu sou. Do que esperam de mim. Do que não posso ser. Miguel escutou em silêncio. Começava a entender. A liberdade que Youssef dizia encontrar no deserto era também uma fuga. A vida fora dali era uma prisão. O impacto daquela visita não passou rápido. Miguel percebeu que Youssef ficou mais fechado. O humor mudou. Mas não havia distância entre eles. Apenas um silêncio mais denso. Na última noite da primeira semana, sentaram-se de novo perto da fogueira. Miguel quebrou o silêncio. Você não precisa carregar isso sozinho. Youssef demorou, mas respondeu. Às vezes, carregar é mais fácil do que dividir. Miguel não insistiu. Mas ficou. E, naquele momento, isso foi suficiente. A história não terminou ali. Pelo contrário, estava apenas começando. Miguel acordou antes do sol nascer. O ar ainda estava fresco, e o céu do deserto ganhava tons azulados e dourados. Do lado de fora da tenda, Youssef já estava de pé, acendendo lentamente o fogo para o chá da manhã. Havia algo de ritualístico em seus movimentos. Miguel o observava em silêncio, tentando entender como aquele homem conseguia manter tamanha serenidade mesmo carregando tanto dentro de si. O dia anterior ainda pesava sobre os dois.
A visita inesperada daqueles homens havia deixado marcas. Miguel sabia que algo dentro de Youssef havia mudado. Ele estava mais quieto, mais contido, como se cada palavra agora exigisse esforço. Partiram logo após o de jejum. A trilha os levava por dunas mais altas e paisagens mais áridas. Miguel, mesmo exausto pelo calor e o esforço físico, mantinha o foco em Youssef. Queria estar perto, mesmo que em silêncio. Horas se passaram até que pararam sob a sombra estreita de uma formação rochosa. Sentaram-se para descansar, e foi Miguel quem quebrou o silêncio. Ele falou com cuidado, sem olhar diretamente: "Você não precisa me contar nada. Mas se quiser, eu estou aqui." Youssef respondeu após um longo intervalo: "É difícil confiar. Ainda mais quando você passou a vida inteira escondendo quem é." Miguel assentiu, compreendendo. Sabia que Youssef carregava algo que o corroía por dentro. Mas também sabia que forçar uma confissão seria injusto. Então apenas ficou presentemente disponível. No final da tarde, chegaram a um pequeno oásis. Um milagre entre as areias. A água era cristalina, rodeada por algumas palmeiras que ofereciam sombra e um raro alívio. Ali, Miguel viu Youssef relaxar um pouco. Os ombros pareciam menos tensos. O silêncio entre eles, dessa vez, parecia confortável. Naquela noite, sentaram-se ao redor de uma nova fogueira. O céu estava mais limpo do que nunca, pontilhado por milhares de estrelas. Miguel olhou para cima e disse: "É bonito demais para ser real." Youssef respondeu com um leve sorriso: "O deserto mostra verdades que o mundo tenta esconder." Miguel sentiu que era o momento certo. Com cautela, disse: "Sei que você carrega algo pesado. E, mesmo que eu não entenda tudo, quero que saiba que não estou aqui por acaso." Youssef olhou para ele com olhos sérios. Respirou fundo antes de falar: "Minha família espera que eu siga um caminho que não escolhi. Esperam que eu me case, que eu honre um nome, que representa algo que não sou." Miguel permaneceu em silêncio. A revelação não o surpreendia. Intuía que algo assim estivesse por trás do olhar distante de Youssef. Mas ouvir da própria boca dele, em voz baixa e firme, deu um peso novo à confissão. "Eu cresci com medo", continuou Youssef. "Medo de ser descoberto. Medo de decepcionar. Medo de viver a minha verdade." Miguel finalmente falou, com voz tranquila: "Você não está mais sozinho." Youssef desviou o olhar. Era difícil aceitar apoio depois de tantos anos de isolamento. Mas havia algo na presença de Miguel que quebrava as barreiras lentamente. Nos dias seguintes, a viagem seguiu mais leve. Ainda que poucas palavras fossem ditas, havia uma nova energia entre eles. Um respeito mais profundo. Uma confiança crescente. Em certo ponto, ao pararem diante de uma vista impressionante de dunas douradas, Miguel arriscou um comentário: "Parece outro planeta." Youssef respondeu: "Às vezes me sinto assim também. Como se eu fosse de um lugar onde não posso existir." A sinceridade daquela frase ficou gravada na mente de Miguel. O homem ao seu lado não era só um guia. Era alguém tentando sobreviver entre dois mundos. Um dividido entre o que é e o que esperam dele. Ao fim do dia, enquanto montava um novo acampamento, Miguel percebeu que Youssef o observava com mais frequência. Não era desconfiança. Era como se buscasse ali uma âncora. Alguém que o ajudasse a lembrar que ainda havia escolha. Quando o fogo já queimava forte, Miguel disse apenas: "Ainda dá tempo de mudar. Mesmo que pareça impossível." Youssef respondeu com um aceno quase imperceptível. E pela primeira vez, não parecia fugir da ideia. O vento soprou mais forte naquela manhã. As dunas ganhavam contornos novos, como se o deserto tivesse mudado de forma durante a noite. Miguel despertou com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Do lado de fora da tenda, Youssef já estava pronto, organizando os pertences com movimentos mecânicos. Durante as primeiras horas de caminhada, Miguel notou que o guia estava mais distante. Os gestos estavam mais rápidos, quase impacientes. Ele não dizia muito, apenas apontava direções, mantinha o ritmo e evitava qualquer troca de palavras que não fosse essencial. Quando o sol alcançou o ponto mais alto, pararam sob uma formação rochosa para se proteger do calor intenso. Miguel, ofegante, se sentou na sombra e perguntou, com cuidado: "Está tudo bem?" Youssef hesitou antes de responder. Seus olhos evitavam os de Miguel. Finalmente, disse em tom baixo: "Recebi uma mensagem ontem, pelo rádio do acampamento. Minha família vai me encontrar." Miguel sentiu o estômago apertar. O deserto parecia mais quente, mais hostil. Quis perguntar mais, mas Youssef já se levantava,
como se quisesse deixar o assunto enterrado sob a areia. Horas depois, quando descia uma duna mais íngreme, um som cortou o silêncio. Era um motor. Um veículo se aproximava. Miguel parou. Youssef, por instinto, se colocou entre ele e o som. Um SUV preto surgiu atrás de uma elevação de areia. Parou a poucos metros. 2 homens saíram. Vestiam roupas urbanas, contrastando com a paisagem desértica. Um deles caminhou em direção a Youssef com passo firme e expressão rígida. Falou algo em árabe. Miguel não entendia a língua, mas sentia o peso nas palavras. Os gestos eram curtos, secos. Youssef respondia com calma, mas seus punhos estavam cerrados. O outro homem observava em silêncio, cruzando os braços, como quem fiscaliza uma execução. A tensão era palpável. Depois de alguns minutos, os homens voltaram para o carro e partiram. O silêncio que ficou era quase insuportável. Youssef permaneceu parado, olhando para o horizonte. Miguel se aproximou lentamente. Eles são da minha família, disse Youssef, por fim. Vieram lembrar que há promessas feitas. Compromissos antigos. Que meu lugar não é aqui. Miguel sentou-se ao lado dele, respeitando o silêncio que se seguiu. Era evidente que algo dentro de Youssef estava em conflito. Havia raiva, sim, mas também resignação. Naquela noite, no acampamento improvisado, sentaram-se diante do fogo, cada um absorto em seus pensamentos. As chamas dançavam lentamente, projetando sombras nos rostos cansados. Foi Youssef quem falou primeiro. Eu nunca contei isso a ninguém, mas estou noivo. Um casamento arranjado. Nunca vi a mulher. Nunca trocamos palavras. É uma aliança entre famílias. Algo que esperam de mim desde que nasci. Miguel sentiu um golpe no peito. Não era ciúmes. Era a constatação da prisão em que Youssef vivia. E você vai aceitar isso? Perguntou, tentando manter a calma. Não sei, respondeu o guia. Meu pai espera. Minha mãe depende disso. A honra da família está ligada a esse compromisso. Se eu recusar, tudo desmorona. Miguel ficou em silêncio. Queria dizer muitas coisas. Que ele merecia mais. Que ninguém deveria viver em função das expectativas dos outros. Mas sabia que, naquele momento, Youssef não precisava de discursos. Precisava apenas de presença. Youssef continuou, a voz mais baixa. Quando estou aqui no deserto, sinto que posso ser quem sou. Mesmo que por pouco tempo. Mas quando eles aparecem, tudo volta. A cobrança. O medo. A culpa. Miguel olhou para ele com firmeza. Você não está mais sozinho nisso. Youssef respirou fundo. Seus olhos se fixaram no fogo. Pela primeira vez, ele parecia permitir que outra pessoa dividisse o peso que carregava. A conversa cessou ali, mas algo havia mudado. Uma barreira fora quebrada. Na manhã seguinte, ao retomarem a caminhada, Miguel notou que Youssef estava mais leve. Ainda silencioso, mas diferente. Como se estivesse processando uma decisão difícil, mas inevitável. A tensão ainda pairava no ar. A sombra da família e do casamento arranjado não desapareceria tão facilmente. Mas agora havia uma rachadura naquela estrutura rígida. Um espaço por onde a luz podia entrar. E talvez, só talvez, isso fosse o começo de algo novo. O dia seguinte começou com um silêncio ainda mais pesado do que os anteriores. O céu estava limpo, o sol surgia com força, mas entre Miguel e Youssef havia uma distância nova. Ambos caminhavam lado a lado pelas dunas, mas sem trocar uma palavra. A presença da família, a revelação do noivado, tudo isso tinha criado uma parede invisível entre eles. Miguel tentava entender como agir. Tinha vontade de perguntar, de provocar uma reação, mas sabia que Youssef estava digerindo tudo. Não queria pressionar. Por isso, permaneceu em silêncio, apenas acompanhando. Ao meio-dia, pararam perto de uma formação rochosa e montaram um acampamento provisório. O calor era intenso. Enquanto Youssef preparava uma pequena refeição, Miguel observava-o de longe. Os movimentos estavam mais rígidos, como se o corpo dele fosse guiado por obrigação e não por vontade. Miguel sabia que aquele era o momento em que tudo podia mudar. Ou se afastariam de vez, ou se aproximariam de maneira definitiva. O fogo foi aceso, e ambos sentaram-se diante das chamas. A comida era simples, mas o apetite parecia inexistente. Miguel quebrou o silêncio com uma frase curta. Disse que compreendia o peso das escolhas. Youssef não respondeu de imediato, mas depois assentiu levemente, como quem reconhece uma verdade dolorosa. Mais tarde,
Quando o céu começou a escurecer e os primeiros traços de vermelho e laranja pintaram o horizonte, Youssef se levantou e se afastou do acampamento. Miguel o seguiu, mantendo distância. Chegaram até uma elevação de areia, de onde se podia ver o deserto até perder de vista. Ali, Youssef parou e ficou observando. Miguel, a poucos metros, esperou. O guia respirava fundo. O corpo parecia em conflito. Havia algo prestes a sair. Então, com voz baixa e tensa, Youssef afirmou que não podia mais viver dividido. Disse que sempre teve medo de romper com a família, com a cultura, com tudo o que foi ensinado. Mas que agora o medo era outro, o de passar a vida inteira representando alguém que não era. Miguel se aproximou com cuidado. Escutava cada palavra como se fossem as últimas de uma ponte em construção. Youssef falou sobre o noivado, sobre o nome que deveria preservar, sobre o papel que lhe foi dado desde jovem. Disse que tentou se encaixar, tentou seguir o caminho esperado. Mas nada disso fazia sentido quando olhava nos olhos de Miguel. O deserto, que antes parecia refúgio, agora era um espelho. Youssef finalmente estava vendo a própria verdade refletida na areia, nos céus, nos silêncios. E essa verdade doía. Miguel não disse nada. Não era hora de conselhos. Apenas ficou ali, ao lado dele. A noite caiu, e os dois voltaram ao acampamento. O fogo já se apagava. A temperatura caía, mas havia uma chama diferente acesa dentro de Youssef. Antes de dormir, ele se aproximou de Miguel e disse que não sabia o que o futuro reservava. Mas sabia que não queria mais fugir. Que, pela primeira vez, havia encontrado alguém diante de quem não precisava se esconder. Miguel apenas assentiu. Não precisava de promessas. Só precisava da verdade. Naquela noite, dormiram sob as estrelas. A distância entre eles, física e emocional, havia diminuído. Ainda existiam dúvidas, ainda havia medo, mas agora também havia coragem. E isso, no meio do deserto, já era uma vitória. A alvorada chegou silenciosa. O céu ainda estava escuro quando Youssef se levantou. Caminhou sozinho até a borda do oásis e ficou ali, imóvel, observando o reflexo da própria imagem na água. Era como se quisesse encontrar respostas no espelho líquido. Miguel despertou pouco depois e, ao notar sua ausência, foi procurá-lo. Encontrou Youssef em silêncio, os olhos fixos na superfície calma. Aproximou-se sem dizer nada, apenas ficou ao seu lado. O tempo parecia suspenso naquele instante. Então, finalmente, Youssef falou. Disse que havia tomado uma decisão. Que não podia mais sustentar uma vida construída em função dos outros. Que precisava encontrar coragem para se afastar do que o impedia de viver com verdade. Que não seria fácil, mas necessário. Miguel escutava em silêncio. Sabia o peso daquelas palavras. Eram mais do que uma escolha pessoal, era um rompimento com uma estrutura inteira. Com uma cultura, com um nome, com um legado. Youssef continuou. Contou que, naquela noite, havia sonhado com sua própria infância. Lembrou-se de quem era antes das expectativas, antes das promessas impostas, antes das regras. E que naquele menino havia algo que ainda resistia. Algo que não havia sido destruído. Miguel, com voz firme, disse que estava orgulhoso dele. Que poucas pessoas tinham coragem de enfrentar o próprio destino de frente. Youssef agradeceu com um aceno. Não sorriu, mas seus olhos estavam mais leves. De volta ao acampamento, desmontaram a estrutura e seguiram viagem. O silêncio que os acompanhava não era mais de tensão, mas de contemplação. O deserto parecia outro. Menos opressor. Mais cúmplice. Chegaram a uma pequena aldeia no final do dia. Era ali que Miguel se despediria. O plano original era seguir para o norte, onde pegaria um transporte de volta à capital. Mas algo o prendia àquele lugar. Na despedida, Youssef hesitou. Olhou para Miguel com expressão séria. Disse que não sabia o que o futuro reservava, mas que queria construir algo novo. Que talvez fosse preciso começar do zero. E que, se Miguel estivesse disposto, ele queria que fizesse parte disso. Miguel respondeu que sim. Que também estava cansado de fugir. Que havia encontrado mais naquele deserto do que em todos os lugares por onde passou. Sem promessas grandiosas. Sem finais perfeitos. Apenas duas pessoas dispostas a enfrentar o desconhecido juntas. Nos dias seguintes, Youssef voltou à casa da família. Enfrentou conversas difíceis. Ouviu acusações. Sentiu o peso da desaprovação. Mas não recuou. Pela primeira vez, falou com clareza. Disse quem era. Disse o que queria. E assumiu as consequências. Alguns laços se romperam.
Outros se transformaram. Com o tempo, o silêncio da família deu lugar a uma distância resignada. Não houve aceitação imediata, mas houve algo mais importante: espaço. Miguel o esperava numa cidade próxima, onde haviam decidido recomeçar. Nada era certo. Haveria obstáculos. Mas agora caminhavam com os próprios pés, sem máscaras. A história deles não era sobre romance proibido, nem sobre finais mágicos. Era sobre coragem. Sobre a luta silenciosa de ser quem se é em um mundo que insiste em ditar o contrário. O deserto havia sido o palco. Mas a liberdade, essa nasceu dentro deles.